Oi, 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 tudo bem? Começando mais um vídeo de fechamento, hoje dia 9/5. Então vamos ver como que o mercado se comportou hoje. Para quem não sabe, ontem a gente teve a reunião do Copom, onde é definida a nova taxa Selic. E ela caiu na reunião de ontem. Com isso, o mercado caiu também junto com a taxa, tá? Então, assim, o mercado hoje reagiu mal, né, com relação à taxa, à definição da taxa Selic de ontem e caiu aí, até que não foi tanto, ele começou caindo quase 3%, né? E teve uma reação aí no decorrer do dia, mas ele fechou aí em 1% exatamente negativo, 1% cravado negativo. E o que eu fiz de estudo aqui, tá? Eu tô no gráfico diário do Ibovespa e peguei a retração dessa pernada de alta. Deixa eu desenhar aqui para vocês, dessa pernada de alta, tá? E o que eu percebi? Que a mínima de hoje foi exatamente na retração de FIBO de 38,2, tá? E aí o mercado, na verdade, os compradores vieram com tudo, né? Então, o mercado reagiu depois de um tempo, tá? Eu acredito que amanhã o mercado vai subir, mas vamos ver como que vai ser. O dólar hoje, ele fechou positivo, mais 0,94, tá? E também eu fiz a retração de FIBO, tá certo? Eu peguei exatamente essa perna aqui. Peraí, peguei o pincel errado. Eu peguei exatamente essa perna aqui e fiz a retração. E aí a gente pode ver que ele se segurou exatamente aqui na região dos 50%, tá? Abriu em gap de alta hoje e recuou. Aí eu quero trazer algumas ações para vocês, mas antes eu queria olhar o Bitcoin junto com vocês. O Bitcoin tá se segurando aqui nessa LTB que a gente tem conversado tem uns dias, tá? Então não conseguiu romper. As médias tanto de 9 quanto de 21 tá para baixo, então não tem muito o que fazer, tá? Falando aqui em UGPA, deixa eu colocar aqui para vocês. UGPA. Opa. UGPA. É a Ultrapar, tá? Ela subiu hoje. Não, na verdade ela caiu, né? Nossa, a hora que eu vi ela tava subindo, tá? Então ela caiu hoje menos 6,34, tá? Abriu um gapzinho de alta. E se segurou aqui praticamente na média de 200, tá? Então aí fechou menos 6,34. Deixa eu só ver se ela foi a menor do Ibov hoje. Não foi. Teve outra que foi menor, tá? Mas fechando aí em menos 6,34, tá? O que mais que a gente tem? A maior queda hoje do Ibov foi essa ação aqui, ó. RRP3, que é a 3R Petróleo, tá? Caiu aí 6,67 e se segurou aqui na média de 200, tá? Então a gente pode observar que a média de 200 é bem interessante aí para tanto para suporte quanto para resistência, tá? Nesse caso aqui é um suporte, tá certo? Lojas Renner também caiu aí 6,47, se segurou também na média de 200, então a gente tá vendo aí que tá se segurando bem nessa média. Como é uma média mais longa, o preço, quando chega nela, né, eles tendem a se segurar, tá? Ela funciona bem como um suporte e uma resistência. Cogna hoje fechou em queda, menos 5,65, mas a hora que eu vi de manhã, ela tava, acho que 13, 14%, tava caindo muito, tá? E aí, ela reagiu, na verdade, os compradores vieram com tudo, tá? Se eu não me engano, foi a Ativa que veio comprando bastante. E a gente pode perceber que ela se segurou aqui bem no suporte de 1,90, tá? Esse suporte, ele se segurou aqui, tá se segurando aqui e se segurou aqui hoje também, tá? Então é um suporte bem interessante aí pra gente ficar de olho. O que mais que a gente teve hoje? O que a gente teve de alta? Alta, a gente teve a LWSA, tá? Que a gente conversou ontem, que tava formando uma bandeirinha e rompeu o mastro. Vamos ver amanhã se vai seguir essa tendência aqui, tá? Da bandeira. Então, precisa continuar. E o alvo é aqui, ó, em 5,73, tá? Mas lembrando que é interessante fazer uma parcial, pelo menos aqui em 5,50, tá?
e o restante dá para levar o trade lá para cima, só que vai ajustando o stop. O que mais que a gente teve? Bife. Bife tá num caixote, tá num retângulo, se segurou aqui no suporte de 5,94 e foi testar a resistência lá em cima de 6,34. Agora não tem o que fazer. O que mais que a gente tem? Bife, LWSA, Amar 3. Amar 3 tá em queda livre, né? Então tá caindo bastante. Ela não tá conseguindo romper essa LTB, tá? E tá se segurando aqui, é um suporte que foi testado aqui nesse dia. Que dia que foi? Não tem antes, tá? Esse suporte foi testado aqui no dia 16/4. E vamos ver amanhã se ela vai se sustentar aqui e recuar, né? Pra gente ver um pivôzinho de alta, precisa romper essa LTB. Então, precisa romper aqui esse topo de 1,74. Tá certo? Os Minas caiu esses tempos, né? Bastante por conta do balanço. E tá se segurando muito aqui nessa média de 200, tá? Então, aqui também é uma resistência. Na verdade, é um suporte. É a média de 200. Tá perto da retração de 50 de Fibo. Né? Então, assim, aqui é uma região bem importante pra gente ficar de olho nessa ação, tá? Tá se segurando muito aqui nessa região dos R$8. Pode ser que ela, se entrar aí uma força compradora, ela volte pelo menos para testar aqui os 8,87. Tá certo? Vamos ver o que mais que a gente tem. Small caps, o que a gente teve de alta e de baixa hoje? De baixa a gente teve Mobile. Então, Mobile desconfigurou aqui o que a gente tinha conversado esses dias. Vou até apagar, tá? Então, caiu bastante. Hoje fechou em 10,04 de queda. E vai vir testar aqui esse suporte de 1,95. Nada a se fazer. E o que a gente teve de alta? Alta. 3 tentos. 3 tentos aí subiu 13,04. Se segurou aqui nesse suporte e foi. Mas assim, graficamente não tinha nada de entrada, tá? O que mais que a gente tem aqui? Cash. Vamos ver Cash, que a gente tava vendo tem uns dias, né? Tava ombro, cabeça, ombro, mas assim, já desconfigurou. Porque esse ombro aqui ficou muito pequeno, esse aqui ficou muito grande. Então, na verdade, ela tá numa congestão, num retângulo, né? Precisa romper aqui os 4,70, mas com força, tá? Pra continuar aí, pra vir, pelo menos testar aqui essa média de 200, que é de R$5 aproximadamente. Tá certo? Bom, pessoal, é isso. Amanhã a gente tá de volta. E se você quiser que eu comente alguma ação, deixa aqui nos comentários, tá certo? Um abraço. Tchau!